Paysandu e Castanhal vão estrear amanhã no Campeonato Paraense da temporada 2021. O jogo está marcado para as 10h30 da manhã no estádio da Curuzu. No ano passado, estas equipes se enfrentaram na primeira fase do Parazão em 2 jogos. No primeiro, o Castanhal venceu por 3-2 em partida válida pela terceira rodada no estádio Mangueirão com o mando de campo do Japim. Já no jogo da 8ª rodada, o último jogo das equipes antes da pausa do futebol por conta da pandemia, na Curuzu, o Paysandu venceu por 1-0. O gol da vitória foi marcado pelo atacante David Souza. E o que esperar do jogo de amanhã? O que esperar deste primeiro jogo entre Paysandu e Castanhal no Parazão da temporada 2021? Bem, eu espero um jogo aberto, um jogo entre duas equipes que vão buscar o ataque. Inclusive, vejo o Castanhal com algumas vantagens. O Castanhal é um time que está mais entrosado, é um time que teve, de fato, uma pré-temporada digna, teve uma pré-temporada com vários dias, né? Uma pré-temporada que durou aí pelo menos 4 semanas. E a equipe do Arthur Oliveira deve buscar o ataque, deve buscar jogo. O Castanhal que vem com atletas gabaritados no futebol paraense, atletas que têm feito boas campanhas com suas equipes, vem com o William Fazendinha, que é um atleta que tem tido destaque nos últimos anos, o Canga, que tem ido bem pelo Bragantino, Arthur Oliveira, que fez bons trabalhos no Bragantino em 2018 e também na equipe do Castanhal em 2020. Então o Castanhal tem ainda o Axel Lopes goleiro, que é um bom goleiro. Então o Castanhal, eu acredito que vai buscar o ataque amanhã diante do Paysandu. O Castanhal não vai ficar atrás. E o Paysandu vai apresentar dificuldades com relação ao entrosamento, deve apresentar ainda alguma dificuldade com relação ao fator físico. O Paysandu que não vai estar completo, porque não vai ter o Israel, que ainda aguarda a transferência internacional, não vai ter atletas como Eliezer, Gabriel Barbosa e o Rui, que aguardam ainda a regularização. E nós sabemos que o Paysandu ainda busca contratações, busca a contratação do Jonathan, ainda há conversas. E o Ratinho deve ser anunciado, meia Ratinho, pelo Paysandu, Ratinho que estava no Goiás, na Série A do Campeonato Brasileiro. Então o Paysandu ainda deve ter uma encorpada, ainda deve aumentar, o técnico Itamar deve ter um aumento ainda no leque de opções, então, mas isso aí vai ficar para a sequência do campeonato. Eu vejo este jogo de amanhã entre Paysandu e Castanhal como um dos jogos mais difíceis para o Paysandu na primeira fase. A previsão, pelo menos a gente imagina, olhando essa tabela, que os jogos mais difíceis para o Paysandu sejam este jogo contra o Castanhal e o jogo da 4ª rodada contra o Remo, no dia 21 de março, no estádio da Curuzu. O Paysandu que deve ter para essa partida de amanhã Vitor Souza no gol, Perema, Ian, Denilson e Bruno Colasso. Como não tem lateral direito de ofício, já que o Israel não está regularizado, o Perema deve atuar na lateral direita. O meio-campo com o Adriel, Matheus Lopes e o Fernando Portel, ou o Riquelton ou o Júlio César. Acredito que essa vaga aqui seria do Eliezer. Como ele não vai atuar, um desses atletas deve entrar. E o ataque com o Ari Moura, o Nicolas e o Marlon. Acredito que a arma do Paysandu na partida de amanhã pode ser o jogo aéreo, com o Nicolas, com o Perema, e a velocidade pelos lados. A velocidade do Ari Moura pela direita, pela esquerda Marlon e Bruno Colasso. Essas vão ser as armas do Paysandu. O Paysandu vai apresentar, a meu ver, deficiência no jogo por dentro, no jogo mais centralizado, porque não vai ter esse meia. Atuando talvez com 3 volantes, se o Fernando Portel for o escolhido para jogar ao lado do Adriel e do Matheus Lopes, a expectativa, claro, é de que o time tenha uma boa marcação, mas nós não sabemos a qualidade técnica, por exemplo, do Adriel para sair jogando. E pelo que nós vimos nos jogos da Copa Verde, o Fernando Portel e o Matheus Lopes são atletas que jogam mais defensivamente, né? São jogadores mais de defesa, jogadores mais de proteção do que propriamente de construção. Então o Paysandu deve ter aí como seus pontos fortes a velocidade pelos lados e o jogo aéreo com o Nicolas e com o Perema, que são bons cabeceadores. Com relação ao Castanhal, o Castanhal já deve ter um jogo mais técnico. O Castanhal tem um camisa 10, que é o William Fazendinha. O Castanhal tem atletas mais versáteis no ataque, como Canga e Pecel. O Castanhal que deve ir a campo com o Axel, o Daelson, Guilherme, o Lucas Conceição ou Lucão,
Lucão é aquele que passou pelo Paysandu no Brasileiro de Aspirantes. E na lateral esquerda o PC Timborana, Samuel, Marcos, o Guilherme Campana, ou Alexandre Santana e o William Fazendinha. William Fazendinha e Samuel que se recuperaram de contusão. Esses atletas não atuaram no último jogo treino do Castanhal, que foi contra a seleção de Santa Isabel do Pará há uma semana. E os atacantes Canga e o Pecel, ou ainda o Fidelis. Nós observamos aqui vários atletas que passaram pelo Bragantino de 2018, ou então até mesmo pelos outros times, né, o de 2019, de 2020, mas atletas que passaram pelo Bragantino e atletas que trabalharam com o Arthur Oliveira. Então o Castanhal, com um elenco qualificado, espero uma boa campanha do Castanhal, não espero menos do que uma chegada à fase semifinal. Vamos ver se dentro de campo o Castanhal de fato vai conseguir isso. Mas expectativa de um bom jogo sim no estádio da Curuzu entre Paysandu e Castanhal, desconsiderando o fator chuva. Nós não sabemos se vai chover na hora do jogo, mas eu espero um jogo técnico e um jogo onde as duas equipes vão propor jogo. O Castanhal, talvez por ter mais entrosamento, mais qualidade física, talvez comece tomando a iniciativa da partida. Diria que é um jogo onde não há favorito, mas eu diria que pelas condições dadas o Castanhal tem aí 60%, eu vou dar 60% para o Castanhal, 30% para o Paysandu e 10% para empate. O Castanhal, não sei se dá para nós apontarmos o Castanhal como favorito, mas a equipe do Castanhal está em melhores condições que a do Paysandu neste momento e vamos aguardar. Expectativa de um bom jogo, talvez até mesmo o melhor jogo da rodada às 10h30 de amanhã, o segundo jogo desta rodada, já que a rodada começa mais cedo com Carajás e Bragantino às 9h30 da manhã no Mamazão, no Outeiro. E aí o Paysandu deve apresentar uma evolução ao longo das rodadas, ao longo do campeonato, com o passar das rodadas. Paysandu que na quinta-feira já tem um compromisso lá em Paragominas contra a equipe do Paragominas. A Rádio Metropolitana vai transmitir este jogo. Você pode nos acompanhar no FM 94,3, no Metropolitana FM 94.com.br e também no nosso canal no YouTube. Vamos transmitir todas as emoções do jogão entre Paysandu e Castanhal. Você vai acompanhar tudo com o timaço da vitória da Metropolitana FM 94.3. Deixe seu comentário, a sua crítica, o seu elogio. A sua participação é muito importante para nós aqui do Portal FS. Valeu, galera!